Eu sei, só pelo título já tem muita gente pensando, lá vem polêmica. Mas calma, porque antes de sair xingando ou defendendo, vamos entender uma coisa básica. O que é a tal lei Felca? Basicamente, a lei 15.211 ou lei Felca é uma ideia de restringir o acesso de menores a certos conteúdos na internet, principalmente jogos, vídeos e plataformas no geral. E quando você olha por cima, parece algo bom. Proteger crianças. Quem que seria contra isso? Ninguém. E é justamente por isso que isso passa tão fácil, porque começa com uma ideia impossível de discordar. Só que é aí que mora o problema, porque na teoria, proteção, na prática, controle mal feito, porque essa lei é falha, e não é pouco não. É falha no conceito. Porque pensa comigo, tentar resolver problema na internet proibindo acesso de crianças é tipo tentar acabar com o racismo proibindo pessoas negras de sair de casa. Não resolve o problema, só esconde, só muda onde ele aparece, só dá a sensação de que algo foi feito. Mas não foi, porque o crime não acontece só na internet, ele acontece principalmente no mundo real. E mais importante que isso, ele acontece por pessoas, não por plataformas, não por jogos, não por vídeos, mas por pessoas. E quando você ignora isso, você erra o alvo completamente. Você para de atacar quem faz e começa a atacar o ambiente. E ambiente sempre dá pra burlar, sempre. Agora, olha o efeito disso. O Brasil fica ainda mais atrasado. E não é exagero. Porque hoje, ser pro player é profissão, é carreira, é renda, é futuro pra muita gente. E quase todo pro player começa cedo. Muito cedo, antes dos 18, muito antes dos 18, porque reflexo, tempo de reação, coordenação, leitura de jogo, isso não se aprende do nada aos 18 anos, isso é construído ano após ano. Agora pensa, se você corta isso, você não tá protegendo, você tá limitando. Você tá basicamente dizendo, ou você dá a sorte de nascer fora do Brasil, ou esquece. E isso não afeta só jogadores, afeta o país inteiro. Porque talento também é exportação. Agora entra uma parte que muita gente ignora. Empresas. Porque empresa não tem emoção. Empresa tem lógica. Toda empresa tem justamente o objetivo de lucrar. E a lógica é bem simples. Se um país dificulta demais, ela sai. E isso já começou a acontecer. Tem relatos recentes de que a Rockstar parou de vender diretamente seus jogos no Brasil através do próprio launcher, justamente para não ter que lidar com essas exigências. E presta atenção nisso, não é que o jogo acabou, não é que sumiu, mas a empresa já começou a dar um passo atrás. E é assim que começa. Primeiro, só tirou uma loja. Depois, só diminuiu o investimento. Depois, o Brasil não é prioridade. E quando você percebe, o país inteiro virou um mercado secundário. E isso acontece devagar, sem ninguém perceber. Agora o impacto nas pessoas. Criadores de conteúdo. Imagina você vivendo disso, postando vídeo todos os dias, construindo público, criando comunidade, se esforçando todos os dias e do nada seu conteúdo para de ser recomendado. Ou até mesmo pior do que isso, o seu canal cai. Por quê? Porque um jogo foi considerado inadequado. Mas quem decide isso? Com base em quê? Com qual critério? E se esse critério mudar amanhã? Percebe o problema? Você não tá mais criando conteúdo. Você tá andando em um campo minado. Agora vem a parte mais perigosa de todas. O risco. Porque esse tipo de lei nunca para onde começa. Nunca. Ela começa com algo pequeno, algo justo ou algo até mesmo necessário, mas depois ela cresce e cresce fácil, porque o precedente já foi criado. E quando você percebe, não é mais só sobre crianças, é sobre controle de conteúdo, controle de acesso, controle de informação, até mesmo controle de opinião. E aí entra outro problema ainda mais sério. CPF e reconhecimento facial. Mas é para segurança. Beleza, mas me responde uma coisa simples. E quando vaza? Porque vai vazar. Sempre vaza. Sempre. E quando isso acontecer, você troca senha, troca e-mail e ok, isso até pode funcionar. Mas e o rosto?
Você troca como? Não troca. Isso não é só um risco técnico, é um risco permanente. Agora vamos para a realidade prática. Essa lei funciona de verdade? Não, definitivamente não. Porque qualquer pai pode simplesmente criar uma conta de maior e entregar o celular para a criança. E pronto. Acabou. A lei morreu ali. Ou seja, quem quer burlar, vai burlar. E quem segue as regras, se ferra. Clássico. Agora, como isso poderia funcionar de verdade? Simples. Para de tentar controlar tudo e começa a punir quem realmente faz merda. Punição real, pesada e rápida. Qualquer crime envolvendo menor vai ser apenas prisão perpétua ou pena de morte, porque aí sim você cria medo em quem comete crime e não em quem só quer jogar ou assistir vídeo. Agora entra o ponto mais delicado, o Felca. E isso aqui não é ataque, é análise. Ele mesmo já falou que não foi ele quem criou a lei, mas ao mesmo tempo, o nome dele tá nela. E você não precisa ser um gênio para acabar percebendo que ele tem muita influência, muita. E isso coloca ele numa posição complicada. Porque, independente da intenção, ele vira o rosto da parada. E quando dá errado, é nele que cai. E aí surge a dúvida real. Ele tá conduzindo isso? Ou só estão usando ele como um fantoche, como uma bucha de canhão? Porque do jeito que tá, a lei não resolve o problema, ela cria outros. E ainda coloca o Felca no meio do fogo. No final, fica uma sensação estranha de que tudo isso não é sobre proteção, mas sobre controle. E talvez o maior erro aqui não seja querer proteger, mas achar que um problema complexo vai ser resolvido com uma solução simples, porque nunca é. E nunca foi. E talvez a gente esteja vendo em tempo real mais uma dessas ideias que parecem boas no começo. A intenção parece algo genuíno, mas que com o passar do tempo, tudo se revela e acaba cobrando um preço muito maior do que prevíamos.